Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. É muito bom te ver aqui. Você consegue falar para o seu irmão aí que é muito bom ele estar aqui nessa noite? A presença dele nesse lugar. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Nós estamos muito felizes de poder estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer a cada presente, cada um. Cumprimentar cada pai que está aqui com um feliz Dia dos Pais. Que Deus possa estar te abençoando no nome de Jesus, te honrando. E as mães também que teve que ser pai, né, e mãe também. Que Deus abençoe a vida de vocês, né, no nome de Jesus, né. E hoje eu tenho uma palavra direcionada para você. Nesses dias nós temos recebido palavras de entendimento, palavras, na verdade, que tem liberado sobre as nossas vidas uma autoridade muito grande, amém, irmãos? Então nós estamos verdadeiramente vivendo um tempo em que a palavra está sendo, fala comigo assim, liberada. É interessante, irmãos, que uma palavra liberada, ela tem o poder de transformar a minha e a sua vida, amém? Então nessa noite eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, porque nós precisamos entender, irmão, que nós temos que ser uma igreja, fala comigo assim, ativa. E não passiva, sim ou não, irmãos? Porque o que é uma igreja ativa? Uma igreja ativa no crer, uma igreja ativa, irmãos, na fé, uma igreja ativa na transformação, uma igreja ativa na generosidade, uma igreja, fala comigo assim, funcionando, irmãos. Isso é que nós precisamos entender nesses dias, que nós precisamos, em nome de Jesus, não ficar passivos com as coisas que estão acontecendo, não. Fala comigo, nós precisamos tomar posse da palavra. Aleluia, irmãos, porque nós entendemos que esse ambiente aqui é um ambiente de aprendizado, é um ambiente onde eu recebo a palavra, eu aprendo e eu começo a falar comigo, a aplicar aquilo que aprendi. Quem está pegando? Entenda isso, o milagre ele acontece quando eu creio na palavra, quando a palavra entra no meu espírito, no meu coração, e eu começo em nome de Jesus, irmãos, a profetizar e a declarar, e a palavra se manifesta, fala comigo, na minha vida, no nome de Jesus. Nós estamos vivendo aí dias de 21 dias de jejum, senhor, de oração, não é verdade? Então entenda, esses dias têm sido dias onde a presença de Deus tem se revelado neste lugar. Na hora do louvor a gente viu a presença de Deus nesse ambiente, a presença de Deus, falar comigo, se manifestando aqui, sim ou não, irmãos? E é nessa hora que você tem que ser essa igreja ativa, e não ficar assim, será? Não, eu nem sei, eu estou tão mal hoje, eu nem sei se eu quero cantar, não comi frango. Não, irmão, me ajuda, fala para o seu irmão, me ajuda. É nessa hora que você tem que estar ativo, irmãos. É nessa hora que você tem que falar, é comigo mesmo, Senhor, que o Senhor está falando. Eu estou aqui, eu quero sentir a sua presença. Eu quero sentir a sua manifestação. Eu quero ser tocado pelo Senhor. É nessa hora, irmão, você tem que falar, Senhor, é eu mesmo que estou aqui. Eu preciso ter na verdade, um contato com o Senhor poderoso, uma experiência com Deus, sim ou não, irmãos? Então quando nós pregamos isso, nós conseguimos entender que Deus ele está nos ensinando a diferença, fala comigo, de crer e de estar convencido. Existe um momento no culto que eu e você precisamos crer naquilo que Deus está falando. Amém, irmãos? Olha a palavra aí, Ed, em Gênesis 15, olha o que Deus vai nos dizer. Gênesis 15, abre aí, por favor, se você quiser abrir, ou pode seguir aqui no telão. Olha o que Deus vai falar para quem? Abraão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a quem? Fala para você, irmão, eu vou te contar um segredo. Fala para ele, eu vou te contar um segredo. Essa aqui era a segunda vez que Deus falava com Abraão. Quantas vezes? É porque a gente acha que Deus está falando assim a todo momento, mas não, viu, irmão? Com Abraão, em toda a vida dele, ele falou 3 vezes. Com Davi, em toda a sua vida, falou 2. Com Salomão, em toda a sua vida, falou 2. Quem está entendendo? Pastor, e quando Deus não está falando, o que eu faço? Estou com a palavra dele no meu coração. Quem está pegando a visão, irmãos? Então aqui, fala comigo, Deus está falando com ele. Olha o que Deus vai falar, pessoal, uma coisa mais poderosa. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão dizendo, então Deus falou com ele em visão, não o que primeiro, não o que? Não temos. Abraão, eu sou o teu quê? E o teu quê? Irmão, se o senhor ouvisse isso, você precisava de mais de quê?
Vai falar assim, Abraão era crente. Não, fala bem forte, você está com medo do quê? Fala assim, Abraão era crente. Porque a rata que o crente dá é não entender o que Deus está fazendo. Quem está entendendo o mistério? Olha o que Abraão vai falar para Deus. Porque Deus, ele estava falando assim, ó, eu sou... Não, Deus é suficiente em tudo na sua vida. Sim ou não? Ele é seu escudo e seu... Irmão, galardão é presente. É algo que você, na verdade, você está ganhando. Deus está acrescentando. Deus falou, eu vou ser o seu galardão. Por isso que eu estou dizendo a você que tem um momento do culto, nós precisamos entender o que Deus está fazendo para receber. Nós entramos aqui e não está entendendo o que Deus está fazendo. E sai daqui sem entender o que Deus está fazendo. E isso, fala comigo, é muito perigoso. Olha o tanto que ele é crente. Segundo, olha o 2. Olha o tanto que ele é crente. Crente gosta de fazer isso aqui, ó. Aí, ó, misericórdia não, é verdade. Então disse Abraão, o que ele fala? Deus não era suficiente, não? Quando você não entende, você já ganhou e está pedindo de novo. Quando você não entende, entre as portas sem Deus, Deus já te deu, você continua pedindo. Quando você não entende, você já ganhou e continua mendigando. Quando você não entende, você vira mendigo de fé e fica pedindo aquilo que Deus já falou. Deus falou, eu vou ser seu galardão e seu escudo. De que esse homem precisava mais? De mais nada, irmãos, mas ele era crente. Ele falou assim, o que você vai me dar? Mas eu não sou suficiente, não? Sou seu escudo, sou seu... Mas o que você ainda quer? Ele não entendeu. Olha, olha o perreps que ele tinha. Olha aí a dificuldade que há. Ó, o que você há de me dar? Pois, ando sem? E o mordomo da minha casa é quem? Ele não falou comigo, ele não entendeu nada. Você sabia que uma vez que Deus falou, a primeira vez para essa tinha 40 anos que Deus não falava, e depois de 40 anos Deus voltou a falar aqui? Está entendendo o mistério? Tem gente que quer que Deus fala toda. Abraão estava desse nível, ele não entendeu o que Deus estava dando. Entenda, o que ele estava buscando fora, porque o que ele estava buscando fora, sim ou não? Deus vai responder, falar para ele assim, ó, entenda isso. Esse homem não vai ser o herdeiro de tudo que você tem. Eu já te disse que você vai ter um filho. O que Deus estava querendo dizer? Que aquilo que ele estava buscando fora, e na verdade já estava dentro dele, porque Deus falou que é das tuas entranhas eu vou gerar um menino. O que quer dizer isso, pastor? A gente chega aqui buscando tanta coisa fora que Deus já te abençoou aí dentro. É só você entender o propósito. Quem está pegando, irmãos? Entenda isso, o ambiente, ele molda a nossa maneira de agir, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você chega lá no seu serviço, você fica todo dia perguntando ao seu patrão o que você tem que fazer? É, porque se fosse assim, segunda-feira você não ia lá, ele já tinha te mandado embora. Sim ou não? Lá você sabe o que você tem que fazer? Porque o ambiente molda a sua maneira de agir. A gente entra aqui e sabe o que tem que fazer, mas não faz. Porque você não respeita o seu patrão e o seu dono. Fala para o seu irmão, que culto estranho. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Chega lá, vou parar. Hoje me fazer o quê? É para limpar aqui? Ele fala, pode parar. Você sabe o que você tem que fazer, faz, ponto. No dia de receber, você pergunta o que você tem que fazer? Hã? Sim ou não? Ei? Pergunta. Você fica só esperando o quê? Fazer o Pix cantar, sim ou não, irmãos? Não é verdade, não é? Nisso aí você tem dúvida no dia? Sim ou não, irmão? Quando atrasa, você sabe que atrasou? Então entenda, o ambiente, ele molda a nossa maneira, fala comigo, de agir. Esse ambiente está te moldando desde quando você entrou aqui. Você só precisa fazer o que você tem que fazer. Você só precisa entender o que Deus está pedindo. Você só precisa liberar o que Deus está falando. Entenda isso, irmãos. Deus só pode transformar uma área que você, em nome de Jesus, liberar para que Ele transforme, porque Deus só toca onde você reconhece. Deus me toca na onde, abençoado? Porque Deus só toca em mim e você onde a gente reconhece. Isaías falou para ele, bem claro, e ele disse assim, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que... de impuros lábios. Deus tocou na onde? Na cabeça? Deus só toca onde você reconhece. Tocou nos lábios, purificou, desceu um anjo do céu com a tenaz, tocou nos lábios de Isaías.
e a boca dele foi purificada, e ele se tornou um grande profeta. Então entenda isso, Deus só vai tocar onde você reconhecer. O nosso maior erro é entrar aqui e achar que, na verdade, Deus vai fazer. Não, irmãos, é eu que preciso entender. Fala comigo, o ambiente. Sim ou não, irmãos? Pastor, eu preciso de fé. Sim, você precisa de uma fé para mudar a sua história. Você precisa de uma fé transformadora. Fala comigo, uma fé. Fala transformadora. Fala sem religião. Porque entenda, o tamanho da sua fé direciona o lugar onde você vai chegar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então eu consigo entender esse propósito. É Deus falando e a gente não entendendo. É Deus falando e a gente querendo que é uma coisa fora onde Deus quer abençoar dentro. Eu entrei aqui e eu falei, Senhor, se Abraão, que é o pai da fé, por isso que eu estou falando dele, ele é o pai da fé. Eu falei, tem misericórdia de nós. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Aí Abraão, sabe o que Deus fala para ele? Olha o versículo aí, Ed, vamos só para me seguir. Eu estou falando de um pai primeiro aqui, ó. Então levou, versículo 5, levou, fala comigo, fora. E disse, olha, para onde? E o quê? Então levou fora e disse, olha, agora, para o quê? E conta as estrelas, se pode e quer contar, assim será a sua. Irmãos, quando Deus fala, Ele nunca fala no seu tempo, nem na sua realidade, nem na sua condição, nem na sua sabedoria, nem na sua inteligência, nem na sua capacidade. Deus fala na dele. Aleluia! Graças a Deus! Então precisa entender que aqui não tinha tenda. Sim ou não? E a gente canta a música sem nem ler a Bíblia. Sai de sua tenda, ó filho meu, cadê a tenda? Quem está pegando, irmão? Aqui não tinha tenda, e eu vou te assustar, estava de dia. Sabe qual é o nosso erro? A gente não lê direito. Estava o quê? De dia. Se você for buscar, dá um Google depois, vai embora daqui, dá um Google. Nos rabinos mais conceituados, os caras mais fera, todos os comentaristas que vai comentar esse texto no original do hebraico, pega essa visão, irmãos. Todos vão ser, na verdade, unânimes para falar que Deus arrebatou Abraão, pega a visão, arrebatou o homem, sim ou não? Tirou ele da terra e levou ele para o céu e fez ele olhar as estrelas lá de cima da terra. Pegou a visão, irmãos? Quem está entendendo o mistério? Sabe qual é o nosso maior erro aqui? Nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo. Olha o versículo 12. Você acreditar que estava de dia, que tem gente que está duvidando. 12, Ed. Pondo-se o quê? Então nessa hora estava o quê? Não importa a sua realidade, Deus mexe na estrutura do céu, da terra, só para você enxergar a promessa que Ele tem na sua vida, só para você enxergar o que Ele está fazendo, só para você enxergar que Ele está na sua vida, que Ele está na sua casa, que Ele está na sua família, que Ele acredita em você, mesmo você não entendendo. Estava o quê? Como é que veio estrela de dia? De dia. Sim ou não? Pondo-se o sol. Quando eles começaram a falar, estava o quê? Fala de dia. Entenda isso. Tem coisas que Deus... Eu entrei aqui, eu lembrei de uma cena. Eu não lembro, eu sou ruim de data, mas disso eu lembrei. Minha avó morreu, em que data? Cadê minha mãe? Minha avó morreu em que data, mãe? 2015. 2015 foi feito um último culto, que ela veio no culto, eu lembro que ela sentou ali atrás e ela era profeta, irmãos, ela estava já bem fraquinha já. E eu lembro que ela veio aqui no altar para orar para mim, antes dela falecer. E aqui ela me liberou uma palavra, 2015, e aquilo entrou, falou assim, no meu espírito. Porque tem coisa que entra, sim ou não? Tem coisa que entra. E aí, em 2017, eu comecei a orar por isso. Então, tem quantos anos? Fala, 7. Então, tem 7 anos que eu busco por uma coisa. Tem 7 anos que eu clamo por isso todos os dias, que é algo que Deus tinha... que Deus ia me dar algo profético, e tem 7 anos que eu estou, fala comigo, orando por isso. Então entenda, isso nos dá a entender que tem coisas que Deus está construindo. Quem está entendendo o mistério, irmãos?
que Deus está te entregando, que Deus está fazendo. O que nós precisamos, fala comigo, é perseverar de que jeito? Na fé. E fala comigo, fala palavra. Porque quando eu não estou na palavra, eu começo a falar que Deus não vai fazer, que Deus se enganou, que Deus não vai cumprir, que Deus se esqueceu, que Deus não lembra de mim, que Deus não está agindo, que Deus não vai fazer. Então entenda, nesse ano, faz 7 anos que eu busco por algo. É muito tempo, irmão. Passou, você já teve as fases de duvidar? Já vim pra cá e orar, Deus vai cumprir não sei o que aconteceu não. Porque toda vez que a gente começa, na verdade, a culpar Deus, para falar comigo, para nos justificar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quem já fez isso? Jó fez isso. Você lê o livro de Jó, ele vai falar lá bem claro. Deus fala para o Jó, você está querendo me culpar para se justificar? Aí Jó acorda, falou, Senhor, eu entendi. Eu calmar aqui. Porque senão eu acabo estragando o plano. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então o que eu entendo aqui nesse dia? Que o tamanho, fala comigo, da minha fé direciona o lugar onde eu vou. Entenda isso, você vê aqui por fé, você vai sair daqui para ir para algum lugar, sim ou não, irmãos? Porque esse ano nós temos profetizado que é um ano, fala comigo, de colheita, de crescimento, se não de romper, irmãos, espiritualmente, em nome de Jesus, fisicamente. Mas o que eu preciso entender? Eu preciso entender o que Deus está fazendo. Porque Abraão, irmãos, era o pai da fé, mas ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Então Deus teve que fazer coisas, fala comigo, grandiosas, para que ele pudesse entender o que Deus estava fazendo. Aqui Deus vai falar do povo do Egito, que ia ficar escravo 400 anos, está aqui, sim ou não? O povo ficou 400 anos? Sim ou não? Não, ficou 430. Por quê, pastor? Deus errou a data? Sim ou não? Então fala para o seu irmão, a sua desobediência muda os planos de Deus para a sua vida. Era só 400, desobedeceu demais, ficou mais 30. Pegou aí? Vamos de novo? A sua desobediência, porque não é a minha, é a sua e a minha. A sua e a nossa. Quem pegou? É que ele falou 400 anos, eles ficaram 430. Eles obedeceram tanto a Moisés, tanto aquilo que Deus falou, que aumentou 30 anos. Quem está entendendo o mistério, irmãos? A palavra cumpriu clara. Porque a Bíblia vai dizer que eles, no versículo 14, que eles sairiam com todas as riquezas. A Bíblia vai dizer que quando as mulheres hebreias estavam para sair, elas batiam na porta dos egípcios. Deus mandou você me dar todo o ouro que está aí dentro. Ele já tinha vindo aqui, tanto ensinar o que o Egito fazia. O que os egípcios faziam? Dava tudo. Só para eles poderem ir embora. Então cumpriu. A Bíblia fala que o povo de Israel levou todo o ouro do Egito. Aquele país nunca mais se levantou daquela situação, daquela época. Você sabe o que o Egito produz? Ninguém sabe, né? Nem é relevante, né? Porque Deus falou que essa nação que escraveria o seu povo nunca mais se levantaria. Está escrito no texto. Quem está entendendo, irmãos? Então entenda, aquilo que Deus fala comigo, Ele cumpre. Mas o meu grau de desobediência talvez aumenta aquilo que na verdade era para ser menos, e infelizmente vai ser mais. Quando eu não entendo o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, porque Deus é autossuficiente, fala comigo, é em tudo. O que eu quero te ensinar nessa noite? Que se o pai da fé está entendendo desse jeito, o que sobra para nós, irmãos? Num culto como esse, Deus está te ensinando a tomar posse de coisas, fala assim, muito grande. Sim ou não, irmãos? Porque nesses dias de propósito, eu preciso falar comigo, ter duas coisas. Fala comigo, reconhecimento. Não, fala bem forte, fala reconhecimento. Fala mais forte, fala reconhecimento. Fala e busca. Então eu preciso entender como eu reconheço e como eu busco. Reconhecimento o quê? Busca. Porque entenda isso. Tem hora que eu recebo, só fala comigo, reconhecendo. Sim ou não, irmãos? E tem hora que eu alcanço buscando. Duas coisas distintas. Reconhecer uma coisa e buscar falar outra coisa. Porque a gente acha que é só buscar, não. Tem hora que você tem só que reconhecer. Abraão só tinha que reconhecer que Deus era suficiente, era escudo e era o galardão para a vida dele toda. Então era só reconhecer. Então nesse processo ali de Gênesis 15, é bem grande, eu não posso entrar ali, mas ele passou por um momento em onde Deus escurece, arrebata ele oferece uma oferta, muita coisa vai acontecer, muitos anos acontecem. Quem está entendendo, irmãos? 75 Deus chama ele pega o menino, tinha 100 anos, quantos anos? Fala, 25 anos, esperando. Irmão, sim ou não? Fala que é muita coisa, sim ou não? Eu creio nisso, quem crê nisso? Porque da mesma maneira que você enxerga o homem de Deus, que é o reconhecimento, vai determinar o que você vai receber dele. Quem está entendendo, irmãos? Porque todo mundo quer receber, sim ou não?
Quem não quer, irmão? Fala a verdade. Vamos de novo. Todo mundo quer receber, sim ou não? Mas você sabia que para receber segue um princípio? Sim ou não, irmãos? Na terra tem um princípio para receber qualquer coisa? Sim ou não? Faculdade, diploma, o que depende? Estudar, sim ou não? Se ficar lá de brincadeira, de vai receber alguma coisa? O que vai receber? A conta para pagar, sim ou não? Não é verdade? Não é? Então entenda, uma pessoa para ser formada, ter um diploma, ela precisa fazer o quê? Então segue, fala comigo, um princípio, sim ou não? Só que a gente chega aqui, quer receber sem o quê? Sem seguir o princípio. Fala comigo aí, não vai. Não vai, a gente vai ficar sem reconhecimento, sem busca, não entendendo o princípio que Deus tem para nós. Por que você está pregando isso, pastor? Porque Deus está fazendo muito milagre. Dos 3 domingos para cá, Deus fez grandes milagres, irmão. Grandes coisas aconteceram, milagrosas. E Deus está fazendo milagre, não só aqui, mas tem gente aí na internet, gente está lá fora agora, está recebendo milagre, irmãos. E é poderoso o que Deus está fazendo, mas nós, para comigo, precisamos entender o que Deus está fazendo nesses dias. Abra aí, a palavra, o Ed saiu, pode abrir a palavra aí. Marcos 5. Deus vai te entregar algo poderoso. Vou te dar um entendimento nessa noite, você vai sair daqui entendendo. Vou falar de 2 pais, falei de Abraão, igual eu falo de Jairo, que também era pai. Vamos entender uma coisa? A diferença de Jairo e de Abraão. Marcos 5, 21. Domingo passado eu preguei uma palavra poderosa sobre a vida lá de Pedro, sobre a pesca que Jesus está no barco, maravilhosa. E se a gente seguir aqui lá, nós vamos mudar a nossa vida, eu entender sobre libertação e batalha espiritual. Hoje eu vou te ensinar como reconhecer e como buscar de maneira correta. Quem está comigo? Marcos 5, 21. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande o quê? Grava isso, fala, uma grande multidão. Sempre Jesus estava rodeado de muita gente. Quem está entendendo? E sempre quando ele ministrava, ele saía deles e ia orar e buscar. As multidões nunca ganharam o coração de Jesus. Os movimentos nunca ganharam o coração de Jesus. Ele ministrava, saía e orava, se afastava, se ausentava, grandes milagres e saía. Ele estava junto, fala, do mar. E eis que chegou um dos principais do quê? Por nome Jairo. E vendo, prostrou aonde? Olha que coisa forte. E rogavam-lhe muito, dizendo: minha filha está de que jeito? Rogo-te que venha e impõe as mãos para que o quê? Sare viva. E foi com ele, seguia o quê? Quem seguia? Que o apertava. 35. Estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga. O que eles falam? A tua filha está de que jeito? Amor. Para quem falas mais quem? O mestre. Jesus Jesus tendo ouvido aquelas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê o quê? Crê somente. Essa palavra para mim é poderosa. Toda vez que essa palavra ocorre na Bíblia, vai acontecer um grande milagre. Vou falar de novo. Toda vez que essa palavra é citada na Bíblia, vai acontecer um grande milagre. Crê somente. E não permitiu que que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e quem? Pergunta para o seu irmão, cadê a multidão? Não, pergunta aí, irmão, cadê o povo? O povo não foi, sim ou não? Jesus não permitiu, sim ou não? Só 3 pessoas, não foi? Então entenda, tinha 12, não era? Dos 12, quantos foi? 3. E tinha 3 deles que eles eram mais íntimos. Eu acho que os 12 para com Jesus e não Jesus para com os 3. Quem está entendendo, irmãos? Porque o filho que mais chora é o que mais? Sim ou não? Quem tem irmão caçula sabe o que eu estou falando. Não é verdade, irmão? O filho que mais, o quê? É o que mais ama. Pegou a visão, sim ou não? Então você não está recebendo, está faltando você chorar. Olha a coisa forte. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço. E os que choravam muito, e por quê? E entrando disse: por que alvoroçais e chorais? A menina não está de que jeito? Morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele tendo feito o quê? Sair. Tomou consigo quem? Pai, a mãe.
E os que com ele estavam. E entrou aonde? Ixi. E tomando a mão da menina, ele disse, Talita cum, que traduzido é, menina, a ti te digo o quê? Levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha quantos anos? E assombraram-se com o quê? Grande espanto. Então entendo, nós temos um pai da fé, sim ou não? Que não estava entendendo nada que Deus estava falando. Deus teve que explicar para ele, não é verdade? E nós temos um pai aqui agora que está falando comigo, buscando por um milagre. Essa referência pai aqui é só por causa da data, mas entenda isso, em busca de um milagre, todos nós somos iguais. Quem está entendendo? Em busca daquilo que almejamos, fala comigo, todos nós somos o quê? Fala para o seu irmão, o milagre se você precisa, só Jesus pode fazer. Aí eu falei isso para Jesus, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Sim ou não, irmãos? Só o Senhor é suficiente, só o Senhor é meu escudo, só o Senhor é o meu grandíssimo galardão. Amém, irmãos? Que tem hora que a gente fica buscando fora aquilo que Deus já nos abençoou e já falou que vai dar. E a gente continua pedindo, porque não entendeu, não está entendendo. Quem está pegando, irmãos? Mas aqui já tinha um problema, sim ou não? E era um pai, sim ou não? Tinha um problema grande. Filha estava o quê? É porque a gente esquece que nessa época uma febre, uma gripe matava, irmão. Quem está entendendo? Sim ou não? A gente esquece disso. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor, ele começou a pregar e tinha um médico na plateia. E ele começou a falar desse texto sobre febre e o médico pensando na cadeira assim, ó, besteira. Parece Santa Mal, resolvia tudo. E ele chegou depois do culto e falou, não, pastor, palavra simples demais. Negócio aí, como é que você prega um negócio desse? Negócio dessa época aí, ó, só um remédio, anti-inflamatório, resolvia tudo. Pô, então tá bom, caladinho. 2 semanas depois, a filha dele ficou com febre. Nenhum antibiótico da terra passava a febre. Ele teve que voltar na onde? É porque tem hora que você começa a coisa aqui que você quer resolver lá fora. Você tem que resolver aqui. Você começou aqui. Você não começou duvidando, não foi aqui? É aqui que Deus vai te trazer para resolver sua dúvida. Fala para você, mas escuta, é estranho demais. Ele veio em pranto, uma semana, a menina morre, não morre, internada, entubou. Era o quê? É porque se a gente lê febre, você está achando muito simples, porque hoje você toma uma Neosadina, a cabeça para doer, não é assim? É porque a gente se esquece. A gente lê que acha tão simples, não é verdade? Ele volta para o pastor, já em grito, pastor, pelo amor de Deus, me perdoa. Deus me mandou vir aqui. Ele falou, por quê, irmão? Ele falou para mim, largar de soberba. Porque todo médico é cientista, quem está entendendo, irmão? É cético, não acredita em algumas coisas, a maioria, sim ou não? Sim ou não, irmão? Todo médico é cientista, alguns são céticos, não acreditam em nada. Alguns acreditam em Deus, outros não. Quem está entendendo, irmãos? Ele voltou a pedir perdão para o pastor na pessoa de Deus. Quem está pegando a visão? Porque tem hora que você ofende o pastor, mas a sua direção, a ofensa é para Deus. Porque o pastor não tem nada a ver com isso. Quem está entendendo o mistério, irmão? Então ele pede perdão para o pastor da pessoa. É porque tem hora que você está achando que você está lascando o pastor. Só que o pastor está na unção do eterno. Ele falou, me perdoa. Ele falou, então vamos orar, para a menina ser liberta. Diz a Bíblia que o pastor ajoelhou, liberou a palavra. Quando ele liberou a palavra, a menina melhorou lá no hospital. Está entendendo, irmãos? Porque tem situações que Deus te coloca só para você crer. Não é para você passar, não é para Deus te humilhar, não é para Deus não é para te matar, é só para você acreditar. Que é Ele que está na sua história, que é Ele que está na sua causa, que é Ele que está na sua família, é que Ele que está mudando a sua história, irmão. Quem está entendendo o mistério? Fala para o seu irmão, duvida não. Fala para o seu irmão, pai de bobeira, irmão, duvida não. Deus é que manda, irmão. Pronto, acabou. Quem está entendendo, irmão? Deus é que manda, irmão. Falou que vai subir, sobe. Falou que vai descer, desce. Quem está entendendo, irmão? Falou que vai abrir a porta, está aberto. Mas se ele fechar, vai ficar fechado. Quem está entendendo, irmãos? Então o texto vai dizer, no 22, que o Jairo foi buscar quem? Jesus. Fala comigo, um pai que é sábio. Diante de qualquer problema. Ele vai buscar quem? A Jesus. Uma mulher sábia, um pai sábio, uma mãe sábia, diante de qualquer dificuldade, vai buscar quem? Entenda, a Bíblia vai dizer que ele era principal do quê? Porque entenda, tem problemas que nos faz sair do protocolo. Está entendendo o mistério, irmão? Tem problemas que a gente enfrenta que nos faz sair da nossa posição. Ele era mestre, a Bíblia vai dizer que ele tinha posses, mas o problema era tanto que ele saiu da condição.
E a Bíblia diz que ele chega, olha que ele chega, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, o que ele faz? Isso aqui é muito massa, sim ou não, irmãos? Então entenda, o primeiro princípio, fala comigo, é buscar. Depois, prostrar. O que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que eu estou te ensinando a receber em momentos difíceis. Eu estou te ensinando a tomar posse daquilo que Deus já te entregou. Quem está crendo nisso aí, irmão? Quem crê nisso, irmão? Porque tem hora que a gente busca ajuda em tudo e em todos e esquece de buscar em Deus. Não é verdade, irmãos? A gente fica pensando, fulano vai me ajudar, não, ciclano vai me ajudar, não, vou ficar com, não. Aí faz tudo quanto é correria. Depois, se lembra que tem um quarto que pode ajoelhar. Se lembra que tem um lugar onde você pode entrar, que está escrito em Hebreus 4,16, achegai-vos, pois, em confiança ao trono da graça, para que podeis alcançar misericórdia em tempo oportuno. Existe um lugar de resposta, igreja. Já prostrou na onde? Fala, aos pés. Pés, fala de independência. Ele importou de quem estava ao seu redor? Sua posição? Sua condição? Não, irmão. Entenda isso. Quando ele lança aos pés, ele estava dizendo assim, o que o Senhor pode fazer, ninguém mais pode fazer. Pés, fala comigo, é lugar, fala assim, de dependência. Entenda isso, existe um lugar que Deus te leva só para você depender dele. Está entendendo o mistério, irmãos? E nesses dias, irmãos, Deus ele está movendo sobre o teto da refrigério, eu creio nisso. Quem crê nisso, irmãos? Sim ou não? Então fala, prostrar os pés, fala comigo, entrega total. Fala comigo, incapacidade de fazer qualquer coisa. Entenda isso, naquela posição, entenda, irmãos. Quem prostrou foi quem? Fala, Jairo. Quem vai receber? Entenda isso, a posição de receber é prostrado. A posição de acessar aquilo que você almeja é prostrado. A posição de tomar posse, irmão, de arrancar, de tomar posse de alguma coisa do céu para a terra. Fala comigo, é o quê? Prostrado. Só que hoje a gente, infelizmente, já não se prostra mais, não é verdade, irmãos? A semana passa a gente nem ora, a semana passa a gente não lê Bíblia. Irmãos, domingo, eu tô com a palavra de domingo passado na mente, eu tenho que pôr ela para fora para pregar essa. O tanto que fala comigo, acelerado. A nossa vida está cada vez mais corrida, sim ou não? Você precisa ter um tempo para Deus. Você precisa ter um tempo de joelho. Você precisa ter um tempo de intimidade. Você precisa ter um tempo, na verdade, onde você entrega o seu coração para o Senhor. Para você não precisar prostrar nessa situação diante de todos. Está entendendo, irmãos? Quando o Jairo prostrou, todo mundo ficou em pé, sim ou não? Quem ficou em pé recebeu? A multidão, muito pelo contrário, a multidão foi posta para fora. Jesus caminhou só com seus 3 discípulos. Então entenda isso. Essa posição, fala comigo, é a posição do sucesso. Prostrada aos pés de Jesus. Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmão? Todo mundo que prostra precisa saber porque está prostrando. Quem está entendendo, irmão? Quem já ajoelhou assim e falou, Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso. Essa oração é ridícula. Senhora, eu já fiz ela muitas vezes, porque eu estou falando de mim, viu? Fica ofendido, não, tá? Fala para você, mano, não se ofenda, não. Ela é ridícula, irmão. Meu Deus, eu não sei o que eu estou passando, só dá errado para mim. Talvez fulano já recebeu. O que acontece, meu Deus? Abriu a igreja agora, tem 20 mil membros. Meu Deus, o que acontece comigo? Deus fica falando, toma vergonha, mano. Você precisa saber por que você prostrou, irmão. Parar de... Quem está pegando a visão, irmão? Parar de ter uma oração vitimista. Isso, não é verdade, irmãos? Isso não compra o coração de Deus. Nós precisamos ter, na verdade, nós precisamos saber por que estamos prostrando, irmãos. Porque tem hora que a gente fez besteira e tal, eu não sei porque eu estou passando. É só lembrar que é o telão, não é passo no data show. Você fez alguma coisa no passado, irmão, deu errado, tomou decisões erradas. A nossa vida é feita de decisões, a que você toma e a que você deixa de tomar. Porque o Espírito Santo está sempre te auxiliando nas decisões que você tem que tomar. Mas tem hora que ele vem numa embalagem que a gente não quer ouvir. O Espírito Santo manda um menorzinho e fala, o que você entende disso? Ah, eu vou fazer do meu jeito. Pois é, era o Espírito Santo que entendia tudo, uma embalagem que você não quis receber.
Está entendendo, irmãos? Mas esse homem, ele fala comigo, ele sabia porque estava prostrando. Sim ou não? 23, olha a coisa forte. Ó, quando ele estava aos pés, ele falou, e rogava-lhe muito. O quê? Você sabe o que quer dizer rogar? Mesmo que a resposta seja não, eu vou continuar pedindo. Então quando ele prostrou, ele já prostrou, fala comigo, rogando. Porque a gente só entende sobre clamar, sim ou não? Clamar é uma coisa, sim ou não? Rogar é outra coisa. Quando ele prostrou para rogar a Deus, ele falou assim, não importa, daqui eu não saio sem receber. Mesmo que você fale não, mesmo que você fale que eu não tenho direito, mesmo que você fale que eu sou, na verdade, homem da lei, é um momento que a lei se prostra no pé da graça, é esse momento aqui, porque Jairo representava a lei, Jesus a graça. Está entendendo, irmãos? Porque a graça não é uma autorização para pecar, a graça é um poder para vencer o pecado. Meu Deus, quem está entendendo isso? E tem igreja que está achando que a graça é uma autorização para pecar. Da hora que você fala assim, será que isso é igreja mesmo? Eu estou muito passado. Da hora que você fala assim, meu Deus, não estou entendendo nada não. Posso nem comentar, porque eu não estou nem entendendo, mas está meio estranho esse negócio. Quem já viu algumas coisas estranhas? Só o pastor? Tem uns trem meio estranhos, entendeu, irmão? Você fala, Jesus, está meio doido, o senhor podia voltar. Sim ou não, irmão? Não é verdade? Nós precisamos almejar a volta de Cristo. Quem está entendendo, irmãos? Então Jairo prostra, ele fala assim, ó, 23, rogando muito, dizendo, minha filha está de que jeito? Ele se justificou? Ele se justificou? Eu estou passando por isso, né? Nunca passei por essa situação, estou aqui me humilhando na frente desse povo tudo. Foi assim? Não, ele sabia porque ele estava, ó, rode que vem, impõe o quê? Então entenda, fala comigo, Jairo, prostrado, ele entregou a intimidade do seu coração. Sim ou não, irmão? Jairo apresenta, revela a sua dificuldade, a sua necessidade. Minha filha está doente. Quem está entendendo, irmão? Então a gente tem que parar de ficar rodeando. Quem está entendendo? Sim ou não, irmão? Quem crê nisso? Fala comigo, Jairo sabia o porquê que ele estava prostrado. E para que veio? Pergunta ao seu irmão, você sabe para que você veio? Eu anotei aqui, ó. Jairo fala porque, ele fala porque veio, sim ou não? E você já falou por que veio aqui nessa noite? Já sabia por que ele estava lá, por que ele veio. Eu entrei aqui e fiquei pensando, Senhor, eu já vi muitas vezes aqui, não sabia nem por que eu vim. Sim ou não, irmãos? Então Jairo, entenda isso, irmãos. Ele falou para Jesus o porquê estava aos pés. Entenda isso, você e eu, nós precisamos falar o porquê viemos aqui. Você já falou para Jesus por que você está aqui nessa noite? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo? Onde a sua fé te está direcionando? Irmãos, a fé é como um alvo, ela te direciona ao lugar. Quem está entendendo, irmãos? Então a fé é uma bússola, ela te guia aonde você vai tomar posse daquilo que Deus está falando. Então a minha fé, ela precisa me direcionar ao lugar do propósito. Eu não posso entrar nesse ambiente, irmãos, e achar que Deus vai fazer pelo fato de eu ter vindo do culto. Não, isso é religião. Preciso entregar meu coração. Quem está entendendo, irmão? Fala comigo, 24. Tá quebrado esse trem aqui. 24. Foi! Quem foi? Mas quem? Mas foi com quem? Então Jairo chegou e fala, calei. Fala, saiu com a graça. Você chegou com quem, vai sair com quem? Mas esse culto é muito pai, assim ou não? Mas é a verdade, você chegou com quem, irmão? Você chegou tribulado, você chegou afadigado, segunda-feira os boletos, tá na semana que vem, na segunda-feira, ela não existe, mas você está lá. Pegou a visão? Ela não existe, mas você está lá. Nossa, amanhã aquele fulano me paga. Ela está pensando, nossa, amanhã eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso fazer aquilo, amanhã eu tenho que fazer. Irmão, daqui meia hora nós não sabemos o que vai rolar. Vai ver o arrebatamento, canta e todo mundo aqui sobe. Sei que é você, eu vou subir. Estou liberando a palavra, irmão. Estou liberando, talvez você não quer ir, pode ficar nessa terra aí mesmo, não tem importância não. Se você quiser ter um lugar onde eu moro, pode ficar. Não tem importância não. Deve ficar aí, irmão. Não tem nada não. Onde está seu tesouro aí, tá o quê? Fica pegado aqui, que é aqui que você fica, viu? Fica pegado nas coisas daqui, que é aqui que você fica, viu? É bom ter as coisas, viu, irmão? Mas as coisas não podem ter seu coração, viu? Seu coração tem que ser de Jesus, tá bom? Tá? Fica pegado nessas coisas que você vai ver, viu? Aonde vai parar?
Eu já pedi várias coisas apegadas nelas, viu? Isso aí eu posso falar, não dá para contar hoje. Eu já pedi coisa, irmão. Já levei cada lapada. E Deus fala assim, vai e apega. Eu falo, perdão, Jesus. Perdão. Um dia eu ganhei um relógio, para contar? Um dia eu ganhei um relógio muito tempo atrás. Veio um pastor pregar aqui. Vou contar bem rápido. E eu ficava olhando para aquele relógio, falando, mas relógio massa, velho. Um Tiger Howard, cabuloso. E eu olhava para ele, mas top, ficava limpando. Veio um pastor aqui, sábado de manhã, café da manhã. Deus falou comigo, para mim assim, ó. Dá esse relógio para ele, fala para ele que eu estou marcando um novo tempo na vida dele. Eu falei, Deus, você não pode dar um meu mais fraco, outro relógio. O que tem que ser o meu para marcar um novo tempo na vida desse pastor? Ele falou para mim, dá o seu relógio para ele, profetiza na vida dele, fala que esse relógio está representando um novo tempo na vida dele. Eu falei, Jesus, mas tinha que ser o meu. Tanto relógio está aqui dentro. Aí Deus falou comigo, é você que está pegado dele, dá para ele. Aonde está seu tesouro vai estar o quê? Não, depois disso, não, os museus me conhecem, mano. Eu já dei mais de 20 relógios. Só relógio bom, não é coisa ruim, não. Eu dou coisa boa. Entendeu? O último relógio que eu dei, ele valia 5 mil reais, irmão. Eu dei, quer dizer, não é dei, não. Eu acho bom falar dei, mas não foi, não. Perdão. O pastor sabe falar certo, só estou brincando. Tá entendendo, irmãos? Depois disso, eu nunca mais peguei relógio. Esse aqui já passou perto de ir embora algumas vezes. Você começar a orar, talvez pode ser seu. Vai que é hoje. Eu não apego mais, irmão. Quem está entendendo o mistério, irmão? E tudo aquilo que se apega aqui vai ficar na onde, irmão? Aqui. Ah, pastor, é bom ter as coisas, é ótimo ter as coisas. Essas coisas só não podem ter meu coração. Porque se essas coisas tiver o meu coração, é aqui que esse coração vai ficar. E eu, minha alma, não vai ficar aqui, não, irmão. Mas não vai mesmo, na grande tribulação. Mano, essas paradas aí não é pra mim, não. Eu vou ser arrebatado. Não sei contar você. Mas Deus tem um mistério para a sua vida também. Quem crê, irmão? Então fala comigo, 24, já ele começa o quê? A seguir quem? Fala, Jesus. E quando ele começa a seguir, o que acontece? A multidão respeitou a sua posição, respeitou seus cursos, o tanto que ele sabia de Bíblia, que ele era preso, na verdade, gerente total, você entendeu? Príncipe da sinagoga, resolveu alguma coisa? Sim ou não? A multidão oprimiu ele, falou que nada, agora aqui está todo mundo no mesmo nível, e o negócio é o seguinte, nós vamos te apertar até você não aguentar. Entenda isso, Jairo começou a seguir Jesus pelo fato de precisar de um milagre. Está muito cheio de gente assim, seguindo Jesus pelo fato de precisar de um. O milagre era curar quem? Quem está entendendo a visão? Então entenda, olha que coisa forte. Quando ele começa a seguir, a multidão começa o quê? Fala comigo, a apertar ele. Pô, isso aqui é cabuloso, irmão. Porque a gente começa a seguir Jesus. Tem irmão que fala, nossa, só foi aceitar Jesus, minha vida, misericórdia. Não, irmão, é porque você só começou a entender o que Deus está fazendo. Quem está entendendo o mistério? E aqui a multidão apertava ele a ponto dele não respeitando Jairo. Quem está entendendo, irmão? Versículo 25, quer dizer 24. E foi com ele e seguia o quê? Uma grande multidão que eu apertava. Apertava ele, não, fala comigo, não respeitava. Sim ou não, irmão? Tem muita gente sim ou não, irmão? Está seguindo e está debaixo, fala de aperto. Mas fala para o seu irmão, suporta. Vai chegar a hora da benção. Fala para ele, aguenta. Fala, seja ativo. Na palavra, na fé, no conhecimento. Que Deus vai te abençoar. Quem crê nisso, irmãos? Aleluia. No 24 a história fala, no 25 a história muda. Por quê? Porque Jairo sai de cena, sim ou não? E entra a mulher do flutir. Porque tem sempre alguém mais necessitado que a gente. Tem alguém sofrendo mais tempo que a gente, sim ou não? A menina tinha 12 anos, a mulher sangrava quanto? Sangrava a 12. Quando Jairo começa a seguir Jesus, diz a Bíblia que Jesus fala, para. Mas esse parar aqui é profético. Por quê? Quando ele para, a mulher tinha pensado, se tão somente eu tocar na das suas vestes, eu serei o quê? Curada. Entenda isso. Ele para, e quando ele para, a mulher vem e toca. Nesse momento é o momento onde Deus prova a minha e a sua fé. Sim ou não? A história do pai começa buscando por cura. Daqui para frente, Jairo continua caminhando com a filha morta. Está entendendo a diferença? Quem pegou aí, irmãos? O 35 vai dizer, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram a Jairo, a sua filha está de que jeito? Para quê? Eu tenho certeza que esse povo não tinha feito um curso de capelania. E olha o jeito da notícia. Sim ou não, irmão? Não tem compaixão nenhuma, não é verdade?
O negócio, sua filha acabou de morrer, pode parar de seguir ele. E é o negócio seguinte, não enfada mais o mestre não, dá licença daí. Irmãos, isso aqui é algo assim, é fácil da gente ler, mas é difícil da gente compreender. Sim ou não, né? É fácil de ler, não é? Mas essa posição aqui, entenda, por muito menos a gente abandona Jesus. Sim ou não, irmão? Tem gente que não aguenta nem os apertos da vida e já abandona Jesus. Tem gente que não suporta nem os problemas da vida e já abandona Jesus. Esse homem seguindo Jesus, a sua filha o quê? Morre. Entenda, no barco que Jesus está tem tempestade, irmão. Só que ele não afunda. Quem está entendendo, irmão? Essa igreja é uma igreja forte que entende. Ah, pastor, eu estou servindo a Deus, nada de ruim vai acontecer. Não, irmão, entenda. Isso é ensinar errado para nós. Esse homem seguindo Jesus, na primeira experiência que tem, ele andando com Jesus, a casa dele é visitada com o quê? Com a morte, irmão. Sim ou não? Você sabia que existem 3 visitas muito difíceis de fazer? Hospital, presídio e o outro é o quê? Fala, velório. Você sabia que as 3 seguem um princípio? Sim ou não? Você sabia que as 3 têm um protocolo? Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Você vai no hospital, não tem um protocolo? Tem que pôr aquela máscara, pôr a touca, pôr nos pés, pôr na UTI, veste um jaleco, não é assim? Não é assim? Vai na cadeia, tem protocolo? Tem. Você não tem, irmão? Tira a roupa, fica pelado, agacha, levanta, 3 vezes. É humilhante, não é, irmão? Mas é um protocolo. Você vai no velório, você pode chegar, e aí, galera, tudo bem? É assim? Pode, irmão? Você chega e tem um protocolo, não tem? Ó, meu sentimento, meus pesos, vai lá para essa pessoa. Fica de cantinho, né, irmão? Todo velório você fica de cantinho, né? Fica de cantinho assim, né? Não tem o que falar? Tem o que falar? Tem alguma coisa que você fala com conforte? Toda visita segue o quê? Princípio. A gente vem nessa visita no domingo e não quer seguir o protocolo. A gente quer entrar e ficar de qualquer jeito. Vamos adorar, não, hoje eu não quero não, estou ruim. Levanta a mão, irmão, não, estou tão cansado. A gente quer entrar aqui e não quer seguir o protocolo. Toda visita tem um protocolo. A gente entra aqui e acha, pelo fato de entrar, não quer seguir princípio nem protocolo. E quer receber. Está entendendo o mistério, irmãos? Isso aqui é muito sério que eu estou pregando. Eu estou te ensinando, eu estou te dando uma aula. Como você acessa a bênção de Deus. Já de seguindo Jesus, a sua filha o quê? Morreu. Ele para de seguir? Fala assim, Jesus volta a falar. E tendo ouvido estas palavras de quem? Dos príncipes, daqueles que vieram avisar, sim ou não? Disse a quem? Ao principal da onde? Não temas, crê somente. Por que Jesus não responde quem trouxe a notícia? Fala comigo. Por quê? Jesus não gosta de falar com quem só traz mal notícia e quer desmotivar aquele que está na caminhada. Jesus não responde a fofoca. Está entendendo? Jesus não responde a rebelião. Essas aves, Jesus não responde o incrédulo. Fica sem receber. O milagre está acontecendo aqui, ele não está vendo. Está entendendo, irmão? Sim ou não, irmãos? Ele que desceu da telha, o milagre estava acontecendo naquele momento. Ele falou, mas quem é você para perdoar pecado? Ele falou, para vocês saberem que eu perdoo o pecado. Disse ao paraíso, perdoaste não o seu pecado. E agora, pega essa cama, levanta e anda, vai embora. Para esse povo só entender. O milagre está acontecendo aqui. E o incrédulo está do lado e não recebe. Está entendendo? Jesus não recebe quem só anda com mal notícia na boca. Ele não responde, ele fala com quem? Com quem está seguindo. Então eu falo para você, irmão, Jesus só fala com quem segue. Jesus está falando com quem está seguindo. Ele já estava seguindo. Ele falou assim, olha, você começou a me seguir, confia em mim, vai dar certo. Jesus está falando assim para ele, ó, mesmo a menina estando morta, eu vou na onde? Na sua casa. O que você quer dizer com isso, pastor? Que não importa o problema, se você está seguindo Jesus, Ele vai na sua casa, Ele vai te ajudar, Ele vai resolver, Ele vai te abençoar, Ele vai ser uma resposta de Deus para a sua vida. Quem crê nisso, irmãos? Uau! Eu creio nisso. Jesus fala, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Isso aqui é cabuloso. Por quê, pastor? Antes de receber, sempre vai vir o crer. Quem está entendendo? Esse é o lugar de quê? Crer. Quem está entendendo? Ó, 37. Então permitiu, e não permitiu, que alguém a não ser Pedro, Tiago e João. Irmão de quem? De Tiago. 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os quê?
choravam muito. E o que? Fala comigo. Pranteavam. Quem consegue entender esse princípio aqui? Olha que coisa forte. Jesus estava com a multidão, não estava? Sim ou não? Chega na casa sem a multidão, não foi? Sim ou não? Estava com a multidão ou sem a multidão? Quem anda com ele? Fala, quem segue e quem é discípulo. Quem vê milagre? Fala comigo, quem segue e quem estava, quem eram os seus discípulos. Depois de aqui, Jairo vai ser discípulo de Jesus, quem está entendendo? Por enquanto ele estava o quê? Fala, seguindo. Ia progredir para ser, fala, discípulo. Eu não posso caminhar só seguindo. Quem está entendendo isso, irmãos? Eu preciso, fala, evoluir. É uma igreja ativa, uma igreja que cresce. Quem está entendendo isso? Que fala comigo que evolui. Sim ou não, irmão? Que fala comigo que evolui. Sim ou não? Só fala comigo, só os discípulos. Fala assim, vai ver milagre. Sim ou não? A multidão, os admiradores, viu o milagre? Sim ou não? Não, por quê? Porque o discípulo, que é discípulo, Jesus é Senhor da vida dele. Um seguidor, Jesus não é Senhor da vida dele. Está entendendo isso? Só aquele que está só seguindo direto, entenda, quando ele escuta uma palavra onde Jesus fala algo que está mexendo na estrutura dele, para ele transformar e mudar, ele não consegue. Quem está entendendo isso? Quem pegou o mistério, irmãos? Então fala comigo, eu preciso ser discípulo. A multidão fala comigo, não entrou no quarto? Sim ou não? Fala comigo, por quê? Milagre é para quem crê. Quando Jesus chegou, falou que estava morta. Falou, não está morta, está o quê? Dormindo. O que eles fez? Fala, riu. Entendeu? Tudo aquilo que você debocha, você fica sem ver e receber. Pegou a visão? Vamos de novo? Tudo aquilo que eu estou debochando, eu vou ficar sem ver e sem receber. Eles ficaram sem ver e também sem receber. Está entendendo o mistério, irmãos? Quem pegou aí? Passou como que eu debocho? É quando eu chego aqui desanimado, estou debochando. Ah, não. Está entendendo? Tem várias formas de debochar. Tem várias formas de desfazer. Está entendendo aí, irmão? Quem pegou a visão? Fala para você, agora você vai virar crente. Está entendendo? Quem não pode ficar debochando. Sim ou não? Agora vem a pergunta, quem somos nós? A multidão ou os discípulos? Hã? Quem que a refrigera? A multidão ou os discípulos? Quem a refrigera? Aquela que fica de fora ou aquela que entra para dentro do quarto para ver o milagre? Quem somos nós, irmãos? Uma igreja ativa que está pronta a entrar no quarto e ver o quê? Milagres. Sim ou não, irmão? Isso é poderoso, irmão. Porque a gente só pode ver milagre, só vai ver milagre, fala comigo, quem crê. Nós somos aqueles que estamos prontos a entrar no quarto, sim ou não, irmão? Quem somos nós? Aqueles que entram no quarto ou aqueles que ficam de fora do quarto? Esse quarto é o quarto, fala comigo, do milagre. Irmão, tem um lugar onde Deus te conduz para receber, fala comigo, um milagre. Sim ou não, irmão? O que ele falou para Jairo? Primeira coisa, não. O que ele falou para Abraão lá, o quê? No 15 lá também? Os dois pais, ele falou o quê? Não tema. Um dia, muitos anos atrás, eu estava expulsando demônio do povo. Estava fazendo o quê? Expulsando demônio. Estava com a equipe, nós fazíamos umas visitas nas casas, eu ia expulsar os demônios. Aí um dia nós estávamos com a equipe, sim, irmão, pô, tudo em pé, e aí a entidade pegou uma pessoa e falou assim, ó, eu saio, mas eu vou entrar num dos seis. Irmão, a sala ficou limpinha. Mas a gente não pode ter medo, quem está entendendo o mistério? O medo impede a gente de receber aquilo que era para receber. Está entendendo o mistério? A entidade jogou um verde, irmão. Falei, eu vou sair, mas eu vou entrar num dos seis. Um já falou, eu estou indo embora, em mim não entra. Está entendendo, irmãos? O medo é o maior agente limitador, bloqueador daquilo que você está para tomar posse. Você está com medo, você não acessa. E tem gente que tem medo até de melhorar, irmãos. Vê uma proposta ótima, ele fica com medo e perde a oportunidade. Está entendendo, irmãos? Talvez o banco está liberando 1,5 milhão para a pessoa, não quer pegar. Ah, não sei se talvez foi pouco dinheiro. Aí fica com medo de dever, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Quem me dera o banco me emprestasse 1,5 milhão. Já tive medo, hoje eu não tenho mais não. Se prestar, eu pego. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo o mistério? Então aqui você consegue entender, eu estou encerrando aqui, você consegue entender que aqueles que não crê vão ficar, fala comigo, fora do quarto.
Porque 38, 37, 38. Mas 39 diz assim: entrando, disse: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas o quê? Porque a morte para o Senhor é como se fosse, fala comigo, um sono. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito o quê? Então Jesus já tinha eliminado a multidão lá, que veio com ele, sim ou não? Agora tinha uma multidão, de que Jesus faz? Todo mundo para fora. Entenda, multidão não é sinal que Deus está lá. Vamos de novo? Multidão não é sinal que Deus está lá. Ah, pastor, tem uma multidão. Pois é, não é sinal que Deus está lá, não. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quem está pegando a visão? Aqui Deus eliminou a multidão que veio, eliminou a multidão que estava lá, na verdade, chorando. 40 diz assim: e riram dele, porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ela estavam, e tomou o quê? Entrou aonde? Deitada. Isso aqui é forte, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? 41. E eu vou encerrar. E tomando o quê? Disse: tá ali, tá o quê? Menina, a ti te digo, o quê? E anda, na verdade. Pode levantar agora. A menina tinha quantos anos? 12 anos. Fala comigo, aqui era a morte, escutando a voz de vida. Fala comigo, e o quê? Obedecendo. Nós está vivo e não escuta essa voz de vida. Vamos de novo? Ali era a morte, escutando a voz da vida. Nós está vivo e não escuta a voz da vida. Está entendendo o mistério, irmãos? E tem gente na segunda-feira, a primeira coisa que ele vai falar é espraguejar a semana inteira. Aí quer que dá certo a semana. Ou segunda braba, não dá nada, só conta, só isso, começa a reclamar. Vai mesmo, vai reclamando, irmão. Sua vida é assim mesmo, então vai reclamando, vai. Sua vida, você quer ficar de jeito? Amém, irmão. Para mim, não tem nada a ver, é só um problema seu. Fique em paz, é só um problema seu. Mas vai, entra na segunda assim, ou segunda vai ruim, o calor, estava chovendo, estava reclamando. Sim ou não? Nossa, que aguaceiro, o sapo tá nadando de barriga para cima. Não é assim? Agora tá calor. Nossa, mas que calor, que marrão, meu Deus do céu, passando alto, tanto. Nossa, Deus, podia chover. Aí chove. Não, meu Deus do céu. Irmão, você decide. Quem está entendendo? O que você não pode é ficar reclamando. Chega no serviço, tá vendo? Salário, não dá para nada. Não dá para nada mesmo. Você está amaldiçoando aquilo que você ganha, então não dá para nada mesmo. Nossa, esse salário é uma miséria, olha que salário, não dá para fazer nada. Nossa, nada dá certo. Segunda. Aí você fica falando essas coisas, o que vai acontecer? É o que você vai viver, querido. Porque aquilo que a Bíblia fala que assim como imagina o homem no seu coração, assim ele é. Quem está entendendo, irmãos? Se você olhar para aquele salário e falar: ô, bênção de Deus, eu vou investir tanto, vou guardar tanto, vou semear, que eu preciso ter uma semente no céu que fala por mim, e esse salário vai prosperar. Eu vou fazer tudo que eu preciso fazer, ainda vai sobrar. Não sei se você está entendendo, irmão. Me ajuda. Aleluia! Quem está entendendo, irmãos? Eu creio, quem crê nisso? Aqui era a vida falando para onde? Para a morte. Porque para Jesus a morte, fala comigo, não é o fim, mas um começo de um grande milagre, irmão. Entenda isso, se a morte ouviu, misericórdia, irmão, em nós. É verdade, irmão. Se a morte ouviu e obedeceu, o que toma para nós? Fala para o seu irmão, você é bem melhor do que você imagina. Entendeu? Fala para ele, você está muito melhor do que você merece. Não, fala para ele assim, você está bem melhor do que você merece. Fala assim, para de feiura. Para de reclamar. As irmãs falam, não tem sapato. Não, para, irmão, parece uma centopeia. Não é verdade? Eu não tenho roupa. Vai lá no guarda-roupa que é tantão. Aí sentam assim, qual que eu posso pegar para doar? Não. Não é assim, não é? Nossa, esses vestidos, não gosto nenhum desses vestidos. Pois é, quantos que eu posso pegar para dar? Não, calma aí, não é meio assim não. Está entendendo o mistério, irmão? Não tem, mas também não tem para dar. Quem pegou? Não tem para usar, mas também não tem para ser generoso e semear. Quem está entendendo o mistério? Nós precisamos tomar posse dessa palavra e entender o que Deus está falando. O primeiro pai não entendeu que Deus era suficiente para ele em tudo.
O segundo pai aqui, na necessidade que foi, ele entendeu que ele caminhou com Jesus, não pelo fato de precisar do milagre, mas pelo fato de Jesus transformar a sua vida, a sua história, a sua casa, a sua família, seus propósitos, seus planos. Deus queria mudar a história desse pai, sim ou não, irmãos? 42, e logo a menina se levantou, sim ou não? E andava, pois já tinha quantos anos? E assombraram-se com grande o quê? E mandou-lhe expressamente que ninguém o... E disse-lhe, o quê? Uau. Fique de pé, irmão, nós vamos orar. Você ainda de pé, eu vou te entregar um mistério ainda. Nós vamos orar. Nós temos alguns desafios aqui da igreja, nós estamos arrumando algumas coisas. E pelo fato desse aparelho estar aqui, que esse aparelho não deveria estar aqui. Mas nós precisamos tirar esse aparelho daqui e mandar ele lá para o fundo. Lá onde está o Ed. Balança, Ed. Faz sim, meu querido. É isso. O Ed é o rapaz ali que opera essa parada aí. Então, isso aqui não deveria estar aqui, ele deveria estar lá no fundo. Pelo fato desse negócio estar aqui, para a gente chamar as pessoas aqui para frente, aí fica complicado, entendeu isso aí? Então, qual que é a nossa oração? Estende a mão, irmão, por favor. Fala, sai daqui. Fala, irmão, fala, sai daqui. Vai para o fundo. Só que essa palavra ela não é simples. Para ir sair daqui, lá para o fundo, falar assim, depende de dinheiro. Depois, se você quiser saber como que funciona, eu posso te explicar, o Thiago, que é ali do louvor aqui também, pode te explicar. Como que isso aqui, o Ed também pode. Como que isso aqui sai daqui e vai para o fundo. Está entendendo, irmãos? Porque nós precisamos tirar esse trem daqui e ir lá para onde? Para o fundo. Então, entenda, a Bíblia vai dizer, olha que coisa forte. Estou voltando na palavra, está tudo dentro do contexto. Está pensando que eu saí fora, mas não saí. A Bíblia vai dizer que tinha quantas mulheres? Quantas? Entenda, toda vez que você vê mulher na Bíblia, a referência é a igreja, fala igreja. Então, a mulher é uma tipologia, fala assim, da igreja. Então, entenda, a primeira mulher que aparece estava o quê? Isso aqui era a primeira mulher, uma igreja que sangrava. E a segunda era uma menina, uma mulher, uma igreja que estava morta, que precisava ressuscitar. A primeira igreja sangrava, sim ou não? Há muito tempo, sofria. Jesus encontrou com ela, sarou ela. A segunda igreja estava morta e Jesus ressuscitou. Que igreja somos nós? Isso é forte, né, irmão? Que igreja somos nós? Aqui sangra ou aqui está morto? Nós precisamos ser uma igreja ativa, igreja. Não hoje, é na segunda-feira. Na segunda-feira você abre a sua boca e fala de Jesus. Começa a liberar uma palavra profética. Acorda no dia, pega a Bíblia, escreve um versículo bíblico. Anota no papelzinho esse perigo, põe dentro do bolso. Na segunda-feira, na hora que tiver mais tempo, você levanta aquela palavra e fala assim, assim está escrito, Satanás. O Deus de Israel, que está lá em Isaías 45, Ele vai adiante de mim, vai endireitar os caminhos tortos, vai quebrar as portas de bronze, e vai despedaçar os ferrolhos de ferro, diabo. Então entenda isso, nós precisamos ser uma igreja não passiva, irmãos. Que escuta uma palavra e fica passivo, não, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja ativa, uma igreja que toma posse da palavra. Na segunda-feira você pega a palavra e fala, Jesus, eu creio. Você fala, Jesus, o Senhor mandou eu crer somente, eu estou crendo. Não tem possibilidade, eu não estou vendo nada. Não tem como ser feito, não tem como sair, não tem como mudar. Mas eu estou na sua palavra crendo. Estou crendo que o Senhor vai abrir a porta, estou crendo que o Senhor vai transformar, estou crendo que o Senhor vai mudar, estou crendo que o Senhor vai sarar, estou crendo que o Senhor vai libertar, estou crendo que o Senhor vai agir. Eu estou crendo. Uau! Então eu creio, irmãos, que se a igreja orar e desaparecer, sai daqui e vai para o fundo. Amém, irmãos? Nós temos algumas pessoas que nos acompanham ali nas redes sociais aí de Portugal, dos Estados Unidos, Los Angeles, Califórnia, de Londres. Tem pessoas que nos acompanham agora de alguns lugares. E essa palavra, irmãos, ela é poderosa. Então a gente quer melhorar para a pessoa ouvir direitinho, enxergar direitinho. Está entendendo, irmãos? Porque está caminhando para isso. Mas nessa noite eu quero ativar o seu coração. Quem crê nisso, irmãos? Esse culto da Refrigério, ele não é um culto emocional, ele é um culto de ativação. A emoção só dura 30 minutos, segundo a ciência. Eu não vim aqui para te motivar, eu não vim aqui para te agradar, eu não vim aqui para pregar uma palavra, você sair alegre daqui, não. Eu vim aqui para mexer com a sua fé.
Eu vim aqui para pregar e sua fé ser abalada. E você falar, eu preciso mudar, eu quero viver algo novo em Deus. Essa segunda-feira vai ser diferente, vai ser profética. Vou liberar uma palavra. Eu creio, os papéis vão ser assinados. Eu vou receber aquela promoção. Eu vou, em nome de Jesus, bater a meta de vendas. A minha empresa vai prosperar, eu vou alcançar. Eu vou viver algo extraordinário da parte de Deus. Pai, o Senhor vai prosperar esse negócio. Algo vai acontecer, eu tenho um propósito com o Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Esse mês, ó Deus, é o mês onde eu vou, em nome de Jesus, arrebentar. Aleluia. Quem crê nisso, irmãos? É nesse mês, é hoje. E nós vamos profetizar, nós estamos acabando o mês. E hoje também é cedo, Senhor, é um memorial eterno. Nós temos que fazer isso até que Ele venha. Mas eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração aí nesse momento. Nós vamos orar agora. Eu quero liberar uma oração sobre uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Essa palavra ela veio com bastante entendimento. Nós pegamos o primeiro pai, pegamos o segundo pai, e ela é bastante aplicativa, irmãos. Ela é para nós, eu preciso viver isso. Eu preciso desapegar de algumas coisas e apegar naquilo que é eterno, naquilo que é sagrado, naquilo que é santo, irmãos. Oh, aleluia, Espírito Santo. Nessa noite é a noite que você precisa, em nome de Jesus, deixar Ele falar o seu coração. Eu não sei o que você quer que Ele mude. Eu não sei qual que é a sua busca, qual que é o seu reconhecimento. Jairo, ele buscou a mulher, reconheceu. E nessa noite eu quero liberar essa palavra de Deus sobre a sua vida, de busca e de reconhecimento, porque eu creio nisso, irmãos. Que nós precisamos crer e não estar só convencidos, não, irmãos. Eu vim aqui hoje para me crer nessa palavra e viver frutos dela. Eu não quero sair aqui só convencido da palavra, não. Eu quero sair daqui crendo, convicto que Deus falou comigo, que Deus está me abençoando, que Deus está na minha causa, que Deus está na minha vida, na minha família. Eu não sei o que você tem para apresentar, mas com a mão no seu coração, Deus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe nessa noite. Ele vai mudar a sua história. Essa é a noite de Deus alcançar o seu coração. Tem pessoas aqui que querem uma resposta na família, com os filhos. Tem pessoas que querem uma resposta no negócio, na empresa. Tem gente que quer uma resposta na sua saúde, na sua vida conjugal, familiar, emocional. Tem gente que está numa restauração familiar, numa restauração, na verdade, na casa, na família. E eu estou profetizando sobre a sua vida. É hoje, Deus vai fazer algo na sua casa. Tem gente aqui que está, na verdade, recebendo a cura de um trauma, de uma palavra que gerou trauma, de uma situação que gerou trauma. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está, em nome de Jesus, falando ao seu coração, te dando uma resposta. Deus está te tirando desse lugar de trauma, de angústia, de aflição, de acusação. Tem gente aqui que está caminhando na culpa, na acusação. Deus nessa noite está falando com você. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nessa noite, está te dando a direção certa. Ele está, em nome de Jesus, jogando por terra todo o espírito de incredulidade, todo o espírito, em nome de Jesus, de tristeza, todo o espírito, na verdade, de escassez, todo o espírito, em nome de Jesus, de frieza espiritual, caia por terra, em nome de Jesus, nessa noite. Que tudo aquilo que te impede de alcançar o seu milagre, nessa noite, eu profetizo, fora da sua casa, fora da sua vida, fora da sua família, que essa palavra de hoje possa, em nome de Jesus, te instruir naquilo que você tem para tomar posse nessa noite do Senhor, na sua vida, na sua casa, na sua família, que você possa aplicar essa palavra nessa noite, ouvir de novo e aplicar algumas coisas nessa palavra, para que você possa viver o resultado da palavra no nome de Jesus. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre, igreja. A palavra tem resultado. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela vem para transformar, para libertar, para sarar, para gerar na minha e na sua vida transformações. E nós vamos orar, irmãos. Talvez você pode orar baixinho aí. Nós vamos cantar uma canção, pode começar a cantar. E nós vamos orar. Eu quero orar por você nessa noite. Oh, aleluia. Espírito Santo, eu sei. Tem gente aqui, meu Deus, que está confiando em Ti, na Tua presença. Pai, tem gente que tem coisas que não sabe como vai fazer, sem solução para os homens. Mas o Senhor acabou de curar uma menina, não só de enfermidade, o Senhor acabou de tirar uma menina do mundo dos mortos. Ela foi ressuscitada. Porque o maior milagre era o Senhor ressuscitar ela. E o Senhor ressuscitou essa menina. Nós profetizamos nessa noite sobre a tua igreja. Traga ressurreição naquilo que está morto, nas palavras,
que nós ouvimos, que matou os nossos sonhos, que matou os nossos objetivos, situações que matou o nosso chamado, que matou o nosso ministério, situações que veio para nos desmotivar no chamado, no propósito, no ministério, pessoas que não querem dar uma resposta para Jesus porque foram ofendidas, foram magoadas, eles estão presas nessas datas. Em o nome de Jesus eu profetizo sobre a sua casa e sobre a sua família, um efatá de Deus, abra-te em nome de Jesus. Ei, Espírito Santo, que toda a fúria do inimigo caia por terra nessa noite, e que a sua vida seja em nome de Jesus encontrada neste lugar e selada, que a mão do Senhor seja estendida sobre você nessa noite. Oh, Yarabadai Dokomanai, nós estamos vivendo um tempo onde a palavra está sendo liberada, um tempo onde a palavra está sendo revelada, igreja. Espírito Santo, há poder na tua palavra. Oh, aleluia. Se você pode bem dizer o nome dele, bendiga. Aleluia, glória a Deus. Coisas que estão travadas nessa semana, eu libero uma palavra profética sobre a sua vida. A porta vai se abrir, o papel vai ser assinado. Em o nome de Jesus, a caneta vai correr no papel. Jesus vai incomodar o juiz, a burocracia do homem. Não quer dizer nada para aquilo que ele pode fazer. Nessa semana, o que está vendendo vai ser vendido. Deus faz as pedras se encontrar. Quanto mais uma pessoa encontrar com aquilo que você está vendendo. Então nessa semana, se prepare. Quem está vendendo alguma coisa, Deus vai lhe abrir uma porta de acesso. E você vai acessar uma pessoa, que vai acessar outra pessoa, que vai em nome de Jesus te comprar aquilo que você está vendendo. Você que é funcionário, está sendo perseguido, entregue para Jesus nesse lugar, aos pés do Senhor. Você não alcançou a sua meta, as coisas estão difíceis nesse mês, entenda isso. Acesse os pés de Jesus nesse mês. O mês está acabando, mas entenda isso, nós estamos debaixo de um propósito. Então eu profetizo sobre a sua casa, em o nome de Jesus, sobre a sua dispensa fartura. Eu peço a Deus que Deus te livre dessas viroses, desses vírus. Que na sua casa tenha fartura e tenha paz. Que quando você colocar os pés para dentro da sua casa, que ali seja o seu quartel general, que seja o seu lugar de alegria, que seja o seu lugar de paz, que seja um lugar onde você, em nome de Jesus, esteja alegre com a sua família. Que toda a opressão do seu lar, toda a palavra contrária, toda a dificuldade, toda a peleja, em o nome de Jesus eu profetizo fora da sua casa nessa noite. Eu profetizo quando você sair desse lugar e entrar para dentro da sua casa, em o nome de Jesus, que o anjo do Senhor, em nome de Jesus, te acompanhe, e que ele sopre um vento sobre a sua casa, sobre a porta da sala e saia até a porta do fundo, e que em nome de Jesus esse vento seja de refrigério, sensação de bem-estar.